Jornal da Manhã. Entrevista. Na linha conosco, Luiz Francisco Del Piso, ele que é juiz do Pleno do TRE e também coordenador do Comitê de Gestor do Programa de Enfrentamento à Desinformação nas Eleições, TRE, que já se prepara para as eleições deste ano. Juiz, me ouve bem? Bom dia. Juiz, eu queria que a gente começasse nossa conversa falando sobre esse comitê, né, gestor de gerenciamento. A ideia é combater fortemente a questão, principalmente, das fake news nessas eleições? Sim, Sagaz. Primeiro, bom dia aos ouvintes da Jovem Pan. Bom dia. De fato, o Tribunal Regional Eleitoral, sob a presidência do desembargador Jaime Ramos, criou, por meio de uma portaria, esse comitê gestor de combate à desinformação e honradamente me convidou para integrar esse grupo. Também é composto por um representante da OAB, do Ministério Público Federal, da Polícia Federal, da Polícia Civil e da ABIN, da Agência Brasileira de Informação. Ele foi criado para prevenir e combater de forma permanente a desinformação, né, que é popularmente conhecida como fake news, sobre os assuntos alusivos à Justiça Eleitoral de Santa Catarina, das eleições. Então, esse comitê vai gerenciar o programa de enfrentamento à desinformação nas eleições do Estado desse ano de 2020. Esse programa se alinha às determinações do TSE, né, do Tribunal Superior Eleitoral, que desde a presidência da ministra Rosa Weber, em 2009, lançou esse programa. Juiz, e a ideia é fazer esse combate intensamente. A gente observa e percebe que a questão das redes sociais, a internet, é um campo sem lei aberto, né? A ideia é tentar identificar e punir possíveis informações que possam denegrir possíveis candidatos, criar mensagens e textos falsos sobre possíveis candidatos também. É um trabalho difícil, né, juiz? É ano de eleição municipal, né? Que tradicionalmente são as mais aguerridas, né? Então, a Justiça Eleitoral, como fiadora do processo político, da lisura do processo político, ela vai ter que enfrentar com extremo rigor essa questão. Essa questão será, sem dúvida, um maior desafio desse ano da Justiça Eleitoral, aliada à questão da pandemia, né? Que, obviamente, uma coisa está interligada à outra, porque essa eleição, por força da questão da pandemia, o método tradicional de captação de votos, né, do convencimento do eleitor, ou seja, o corpo a corpo, a visita na casa, o cafezinho, o aperto de mão, isso não vai ser possível, né? Então, a tendência, não é tendência, isso é fato. A campanha política se dará basicamente pela internet, seja através das mídias sociais, seja lives, videoconferências. Então, é um campo extremamente vasto, né? E todos nós sabemos que a internet é meio... Todo mundo pensa que é uma terra sem lei, mas ela não é uma terra sem lei. Ela é devidamente regulada. E então essas denominadas, às vezes até milícias digitais, né, são verdadeiros terroristas virtuais, eles precisam sim e serão devidamente combatidos. Bacana, Luiz. Inclusive, só para a gente atualizar, já começaram as convocações dos mesários. Para esse ano a gente não vai ter a biometria, o voto por biometria em função da pandemia? Primeiro, a questão do fim da biometria, claro, também é um instrumento, uma medida, né, motivada pela pandemia, que é a dispensa da biometria como instrumento de identificação do eleitor, né? Dois fatores foram determinantes para isso. É que o leitor de impressões digitais, onde a gente coloca os dedos ali, ele não pode ser higienizado com frequência, né? Ele é incompatível com o uso de álcool, por exemplo. Uhum.
Então, não há como fazer a higienização a todo tempo, né? E a identificação biométrica, ela também tende a causar filas, e aí favorecendo aglomerações. E então é um processo muito mais demorado do que a simples coleta da assinatura. Então, por isso, nós não teremos biometria esse ano, que é uma pena, né? Porquanto 80% dos municípios catarinenses possuem essa ferramenta e não serão utilizadas. Com relação aos mesários, sim, eles começaram a ser convocados. Ontem, inclusive, na sessão do Pleno, nós resolvemos, será publicada uma resolução que os mesários serão convocados, inclusive, por WhatsApp. Também, por força da pandemia, para evitar contato, né, que o servidor da Justiça Eleitoral tem aqui a casa dos mesários. Então, será feita essa convocação via WhatsApp. Bacana. Luiz, obrigado pelo papo ao vivo aqui no Jornal da Manhã, nesta quarta-feira. Um bom trabalho para você e todo o pessoal do Tribunal Regional Eleitoral. Eu agradeço, Agatha. É uma honra ter participado. Muito obrigado. Bom dia a todos. Falamos com o Luiz Francisco Del Piso, juiz do Pleno do Tribunal Regional Eleitoral em Santa Catarina. Só atualizando, Almir, as eleições, então, pulou de 4 de outubro para 15 de novembro. O primeiro turno, se tiver segundo turno, no dia 29 de novembro. Começaram também as convocações dos mesários em todo o país.